Na semana passada, Sofia foi ao tão aguardado baile de máscaras da cidade. Ela decidiu exibir o colar de diamantes vintage da mãe, mas durante o evento, percebeu que o colar havia sumido. Ela chamou um detetive particular imediatamente e pediu para ele recuperar seu colar de diamantes, custasse o que custasse. Muito rapidamente, o detetive reuniu 3 suspeitos. John, que usava uma máscara vermelha, afirma que ficou dançando no salão a noite toda. Kate, a que estava com a máscara azul, diz que passou a maior parte da noite no jardim. Bianca, usando a máscara verde, insiste que estava no banheiro quando o roubo aconteceu. E Jake, com a máscara prateada, diz que só percebeu que o colar de Sofia havia sumido depois que voltou do bar. O detetive percebeu de forma imediata quem estava mentindo e conseguiu recuperar o valioso colar de diamantes. Será que você também consegue descobrir? Como o Jake sabia o momento exato em que o colar desapareceu? Só pode ter sido ele. Além disso, dá uma olhada no bolso dele. Parece que tem um objeto em formato triangular ali, não parece? Luke era um aventureiro e, em sua última viagem, foi ao Camboja. Lá, ele encontrou um antigo mapa do tesouro. O mapa o levou até uma ilha remota, onde, segundo diziam, estava escondido um tesouro lendário. Mas o local do tesouro era protegido por uma série de símbolos enigmáticos. Dê uma olhada nas mensagens codificadas que apareceram e ajude Luke a descobrir um padrão que o levará até o tesouro. Essa foi difícil, né? O segredo para resolver essa é perceber o padrão. Se você associar cada símbolo a um número, vai perceber que cada símbolo representa os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por exemplo, a figura em forma de losango é claramente o número 2, enquanto o quadrado é o número 4. Assim que Luke fez essa conexão, ele reorganizou os símbolos em ordem e desbloqueou a pista que o levaria até o tesouro. Em uma das galerias de arte mais caras de Chelsea, uma pintura valiosa desapareceu. Os donos da galeria chamaram o detetive Thompson, um investigador experiente, para resolver o caso. O detetive reuniu 4 suspeitos. O segurança disse que estava patrulhando o perímetro durante o roubo e garante que ninguém entrou ou saiu da galeria. O curador disse que estava organizando a próxima exposição em outra ala da galeria. A recepcionista afirmou categoricamente que estava em uma ligação muito importante na recepção, e o zelador esclareceu detalhadamente que estava limpando os banheiros naquele exato momento e não notou absolutamente nenhuma movimentação fora do comum. Você consegue dizer quem foi o culpado? Tá claro que foi um trabalho interno, mas após uma análise cuidadosa, o detetive culpou o segurança. Se qualquer outra pessoa tivesse tentado fugir com a pintura, ele teria visto, o que o torna o principal suspeito. Emily recebeu uma correspondência especial esta semana. Ela ganhou uma linda caixa de joias da avó, uma relíquia de família especial que ela também deveria passar adiante. O único problema era que a caixa estava trancada, e Emily não tinha a chave. A única pista que ela tinha era um enigma sugerindo o local da chave. O enigma dizia: no coração da nossa árvore genealógica, onde os galhos se entrelaçam com alegria, um guardião de madeira esconde a chave, revelando tesouros para você descobrir. Dá uma olhada nesta imagem. Você consegue descobrir a que o enigma estava se referindo? É isso aí, bem ali. No meio da mesa, há uma escultura de madeira entalhada. Dentro dela havia um compartimento secreto contendo a chave. Muito bem por ter descoberto isso. Alan é um desvendador de mitos, e ele recebeu uma ligação sobre uma atividade assustadora acontecendo no hospital abandonado da cidade. Os vizinhos reclamaram de ouvir gritos, e uma pessoa até disse que viu um fantasma vestindo um vestido de noiva. Como Alan não acredita em atividade paranormal, ele foi conferir de perto. Lá dentro, ele seguia os barulhos até o sótão. A primeira coisa que ele encontrou foi uma caixa de som quebrada tocando repetidamente o mesmo trecho de uma música antiga. Depois, ele viu um vestido de noiva branco e um armário aberto. Embaixo do vestido, havia uma lata de spray. Alan reuniu 3 suspeitos e os entrevistou para descobrir quem estava tentando assustar todo o bairro. Tom, um empresário, disse que estava fora da cidade em uma viagem de negócios. Claire, uma artista local, disse que morre de medo de lugares abandonados e jamais teria coragem de invadir o hospital. Danny, um médico, disse que trabalhou em turnos duplos durante toda a semana passada. Observe atentamente cada um destes indivíduos suspeitos. Você consegue descobrir quem é o verdadeiro culpado por este crime? É a Claire. A barra da calça dela tá manchada de vermelho.
igual a tinta spray que ela encontrou no sótão. Ela deve ter esquecido uma das latas quando invadiu o hospital. Barnaby é um patrulheiro espacial solitário. Ele viaja pelo universo em sua própria nave espacial, tendo como única companhia seu elefante de estimação. Ele quer se estabelecer por um tempo e esperar enquanto seu amigo elefante envelhece, para que possam continuar viajando juntos. Seu amigo precisa tomar banho uma vez por semana, então Barnaby aproveita a ausência de gravidade para ajudá-lo com isso. Ele abre o sistema de navegação da nave e 3 planetas diferentes aparecem: Saturno, Marte e Júpiter. Você pode ajudar Barnaby a escolher o melhor planeta para criar seu elefante de estimação? Ele deve escolher o planeta onde a gravidade não seja tão forte, certo? Então, ele deve escolher Marte. Assim, ele não terá problemas para dar um bom banho no elefante. Alguém encheu o laboratório da Karen com gás do sono. Ela desmaiou e a encontrou em uma masmorra velha e assustadora. Lá dentro, havia 4 portas enormes que ela poderia usar para escapar. Mas atrás de cada porta havia criaturas super assustadoras. A primeira porta levava a uma sala onde vários tubarões brancos famintos nadavam ao redor. Atrás da segunda porta havia centenas de teias de aranha enormes. A terceira porta escondia um espaço onde escorpiões venenosos continuavam caindo do teto. E a quarta porta escondia uma sala com leões muito bravos. Você consegue ajudar a jovem Karen a observar atentamente os detalhes e descobrir qual destas portas misteriosas ela deve realmente usar para conseguir escapar com segurança? Ela deve usar a segunda porta. Provavelmente seria meio nojento atravessar tantas teias de aranha. Mas olha, é a opção menos perigosa. Você está no Egito, explorando alguns dos antigos sítios do país. Você se separa do seu grupo de excursão e encontra a entrada de uma pirâmide secreta. Enquanto explora o labirinto de corredores sob a terra, você encontra uma sala especial. Assim que você entra nela, vê 4 enormes portas, cada uma com um símbolo único. No chão há um papiro com a seguinte mensagem: apenas uma porta guarda o caminho para o tesouro, enquanto as outras levam ao perigo. Só uma mente aventureira escolherá corretamente. A natureza passageira do tempo está agindo sobre você agora. A primeira porta tem o símbolo de uma espada poderosa. A segunda porta traz uma joia reluzente. A terceira porta exibe um par de balanças. E a quarta apresenta uma ampulheta. E aí, Indiana Jones, o que você acha? Qual destas portas vai finalmente te levar ao tesouro? Com o objetivo de alcançar o tesouro, será necessário que você escolha a quarta porta. Aqui tem a ampulheta. Toda a resposta que procura encontra-se no papiro. Quando diz a natureza passageira do tempo, é exatamente isso que uma ampulheta representa. Ela mostra que seu tempo está acabando. Ana passou os últimos 3 meses planejando sua viagem de mochila pela Europa. Ela estava super animada e radiante quando finalmente embarcou no voo para Roma. Ela procurava calmamente por um assento no avião quando percebeu algo que era muito estranho. Dá uma olhada na foto. Você por acaso consegue me dizer o que exatamente está errado aqui? Por que tem um elefante sentado em um dos assentos do avião? Isso tá errado em tantos níveis. David era louco por escalar montanhas. Essa era a maior paixão na vida dele. Mas sua esposa Jessica odiava esse hobby. Ela achava muito perigoso. Certa vez o Oliver, um amigo de David, o convidou para uma emocionante viagem de escalada. O David sabia que a esposa seria contra a ideia, então falou que iria pescar no lago mais próximo por alguns dias. Ela concordou, mas pediu ao marido que enviasse uma foto dele pescando. Quando o rapaz chegou ao pé da montanha, fez um Photoshop em uma foto de pesca. Assim que ela a viu, percebeu imediatamente que era falsa. Como? Veja, está nevando. Isso significa que deveria haver neve no lago mais próximo também. Mas a foto que o malandro enviou está totalmente livre de neve. O John estava na cadeia havia 1 ano. Durante todo esse tempo, estava esperando por uma oportunidade para escapar. Em uma manhã de verão, ele finalmente conseguiu se libertar. Mas o fato não passou despercebido. Vários seguranças começaram a segui-lo, e o homem teve que se esconder em um banheiro feminino. Observe a imagem e tente descobrir onde ele está.
O cara está escondido na terceira baia. Ele não teria tido tempo suficiente para comprar um par de sapatos femininos. Um número infinito de matemáticos está esperando para fazer seus pedidos em uma cafeteria. O primeiro pede ao barista meio quilo de café. O segundo quer 1/4 de quilo. O terceiro precisa de 1/8 e assim por diante. De quantos quilos de café o barista precisará para atender aos desejos de todos os matemáticos? Apenas um. Um cavalo percorre uma determinada distância todos os dias. Estranhamente, 2 de suas pernas percorrem 20 km todos os dias, enquanto as outras 2 pernas percorrem quase 20,5 km. Parece que 2 das pernas devem estar algumas centenas de metros à frente das outras 2. Mas é claro que isso não pode ser verdade. O cavalo é um animal normal. Então, como essa situação é possível? Ele opera o moinho e se desloca em uma direção circular no sentido horário. As 2 pernas externas percorrem uma distância maior do que as internas. Agora quero pedir que não leve esse enigma muito a sério, ok? Então ouça com atenção. Há 10 pessoas em uma casa. Todo mundo quer apertar a mão apenas de pessoas mais baixas do que elas. Vamos supor que todos tenham alturas diferentes. Quantos apertos de mão serão dados? E a resposta correta é 0. As pessoas mais altas querem apertar a mão das mais baixas. Isso é verdade. Mas ninguém diz que as mais baixas vão querer apertar a mão delas em troca. Um homem estava para ser condenado por seus crimes e o juiz lhe disse: "Você pode fazer uma declaração. Se for verdadeira, eu o condenarei a 2 anos de prisão. Se for falsa, eu o condenarei a 5 anos de prisão." Depois que o homem fez sua declaração, o juiz decidiu libertá-lo. Você consegue descobrir o que o cara disse? Ele falou: "O senhor vai me condenar a 5 anos de prisão. Se fosse verdade, o juiz teria de torná-lo falsa, condenando-a a 2 anos. Se fosse falso, ele teria de lhe dar 5 anos, o que a tornaria verdadeira. Portanto, em vez de contradizer sua própria palavra, o juiz o libertou." Veja essas 2 mulheres dirigindo. Uma delas é, na verdade, uma ladra de carros. Você consegue descobrir qual? É a mulher mais velha. Está vendo esses arranhões perto da maçaneta da porta? Um homem ficou preso em uma ilha, e um dos principais problemas era que ele não sabia nadar. No entanto, conseguiu sair de lá e voltar para casa em segurança. Como o cara fez isso? Ninguém disse que ele ficou preso em uma ilha deserta. O homem simplesmente encontrou algumas pessoas e pediu que o levassem de barco para casa. Uma mulher pulou de um penhasco, mas não se machucou. Como isso é possível? Ela pulou de um pequeno penhasco em uma piscina no parque aquático. Um garoto caiu de uma escada de 9 metros, mas não se machucou. Como isso é possível? Ele caiu do último degrau da escada. Agora é hora de pensar fora da caixa. O que você obterá se somar 3 a 305 vezes? Isso é simples. 303, 303, 303, 303, 303. O Martin tinha 3 filhas. A mais velha era a garota mais honesta do universo. Ela sempre dizia a verdade. A do meio às vezes falava a verdade, mas em outras mentia. A mais nova nunca dizia uma única palavra verdadeira.
Um dia, o pai levou para casa uma proposta de casamento para uma das meninas. Era de um homem rico chamado John, que queria se casar com a mais velha ou com a mais nova. Dessa forma, poderia facilmente descobrir se a moça dizia a verdade ou mentia. O Martin tinha uma condição para o cara: não lhe diria quem era a mais velha, a do meio ou a mais nova. Além disso, permitiu ao John fazer apenas uma pergunta para identificar a garota mais velha ou a mais nova. E mesmo assim, o cara fez apenas uma pergunta e encontrou a moça certa. Qual foi a pergunta? O homem perguntou: ela é mais velha do que ela? E dirigiu a questão a uma das filhas, apontando para as outras duas. Veja bem, se a garota a quem perguntou fosse a filha mais velha, ele saberia quem era a mais nova, porque independentemente do que acontecesse, a mais velha sempre dizia a verdade. Se a garota a quem ele perguntou fosse a do meio, não importaria, porque as outras duas garotas seriam as que faziam parte do acordo. E se perguntasse a filha mais nova, ela mentiria e ele identificaria a mais velha. De qualquer forma, o homem precisou escolher a mais nova com base na resposta. O Eric se perdeu em um museu. Enquanto tentava encontrar uma saída, já era tarde. Todas as portas estavam fechadas. Finalmente ele viu 3 escadas. A primeira estava toda coberta de urtigas bizarras com folhas afiadas e longos espinhos. A segunda tinha flores gigantes e fétidas com um fedor quase impossível de suportar. E a terceira era uma selva intransponível de cactos. Qual o rapaz deveria escolher? Ele deve descer correndo a segunda escada. Embora as flores sejam nojentas, elas são relativamente inofensivas. A Sarah se perdeu em uma selva. Depois de vagar por horas, ela finalmente chegou a uma clareira com 3 caminhos estreitos. E infelizmente, um deles estava bloqueado por arbustos enormes com espinhos afiados. O segundo estava coberto de lixo e vidros quebrados. E o terceiro era guardado por enormes louva-a-Deus de aparência assustadora. Qual caminho a garota deveria seguir? O terceiro, embora os louva-a-Deus pareçam ameaçadores, eles são totalmente inofensivos. O Chris era motorista de caminhão. Em uma sexta-feira à tarde, saiu de Orangetown e estava dirigindo pela rodovia quando viu um homem caído no acostamento. Ele parou e correu em direção ao cara. Depois de algum tempo, conseguiu fazê-lo recobrar a consciência. E a história era bastante dramática. Ele era um caroneiro que tentava chegar a Orangetown. Mas, no meio do caminho, discutiu com o motorista e foi jogado para fora do veículo. Bateu a cabeça e perdeu a consciência. Agora estava implorando que o Chris lhe desse uma carona até a cidade. Mas o rapaz não acreditou na história do homem e se recusou a ajudá-lo. Por quê? O caroneiro estava deitado no lado direito da estrada, mas se ele estivesse indo para Orangetown, estaria no lado esquerdo. Ela sempre permanece quente, mesmo quando colocada na geladeira. O que é? Pimenta. Estudante de doutorado na UTC, ela mora em uma casa grande com outros 4 alunos de seu programa. Em uma sexta-feira à noite, a garota saiu para tomar um café e, quando voltou para casa, descobriu que seu laptop caríssimo havia sumido. Ele continha sua pesquisa de alto nível. A Sarah suspeitou que um de seus colegas de casa poderia tê-lo roubado, então decidiu fazer uma investigação. O Alex, o mais velho de todos, disse que estava trabalhando em seu quarto durante todo o dia e que estava tão concentrado em seu trabalho que não viu nem ouviu nada fora do comum. O Ben, um dos melhores amigos da Sarah, disse que estava vendo TV na sala de estar enquanto ela saiu e não viu ninguém entrar ou sair da casa. E a Chloe, a aprendiz da Sarah, disse que tinha saído para fazer compras na mesma hora em que a garota tinha saído para tomar café. Depois de ouvir todos eles, a Sarah soube imediatamente quem havia roubado seu laptop. Você consegue adivinhar quem foi?
Foi a Chloe. Ela disse que tinha saído para fazer compras, mas o Ben estava na sala de estar o tempo todo e não viu ninguém sair de casa. Ela provavelmente o roubou para ver as coisas secretas em que a Sarah estava trabalhando. É uma manhã chuvosa na cidade de Nova York e 3 influenciadores estão esperando um táxi na chuva. Um deles está em Brooklyn Heights, o outro está em Chelsea e o último em Bushwick. Dê uma olhada na imagem. Você consegue dizer quem vai se molhar primeiro? Com certeza é a que está em Bushwick. Está vendo como a chuva está vindo de trás dela? Esse guarda-chuva não vai ajudar muito. Um grupo de amigos estava fazendo mochilão pela Europa durante o verão. Na última semana da viagem, decidiram ir para a Itália. Passaram a manhã visitando ruínas antigas e, na hora do almoço, estavam prontos para comer macarrão. Eles se sentaram em um restaurante local e comeram uma deliciosa comida italiana. Mas quando chegou a hora de pagar a conta, perceberam que suas carteiras estavam faltando. Como não tinham dinheiro para pagar a refeição, o dono do estabelecimento chamou a polícia. Assim que o policial chegou, interrogou cada um dos viajantes. "Lembro de ter visto a Alice com sua carteira antes de sairmos do albergue", disse a Emily. "Bem, eu tinha minha carteira comigo, mas ela pode ter caído na última viagem de Uber que fizemos para chegar aqui", falou a Alice. "Tenho certeza de que minha carteira estava comigo quando cheguei ao restaurante, mas parece que não consigo encontrá-la agora", respondeu Jake. "Minha carteira estava na minha bolsa o tempo todo, mas acabei de perceber que alguém a abriu e a deixou aberta", afirmou a Lily. O policial não tinha certeza se o grupo de viajantes estava dizendo a verdade, então pediu para ver a filmagem de segurança do restaurante. "Dê uma olhada na imagem. Os amigos estão mentindo ou falando a verdade?" Eles estavam dizendo a verdade. Veja aquele sujeito suspeito que entrou no restaurante. Ele fingiu ser um garçom para se aproximar da mesa deles, mas roubou todas as carteiras dos viajantes. Puxa vida! Estamos falando de um batedor de carteiras mestre aqui. Uma pequena cidade tem apenas 3 detetives. Como cada um deles afirma ser o melhor dali, o prefeito propôs o desafio definitivo para determinar de uma vez por todas quem é o bom de fato. No anúncio da TV daquela noite, o prefeito disse: "Meu gato Whiskers desapareceu hoje e preciso que o melhor detetive o encontre em 24 horas. Os detetives da cidade, o Toby, o Juan e a Chloe, começaram a trabalhar imediatamente. Cada um adotou um método de investigação diferente. O Toby achou melhor entrevistar os vizinhos do prefeito para saber quando eles tinham visto o Whiskers pela última vez. O Juan procurou nas principais áreas públicas abertas da cidade, como os parques e playgrounds. E a Chloe decidiu seguir o rastro fino de pelo de gato e de pegadas que começava na casa do prefeito. Você consegue adivinhar quem encontrou o bichano primeiro?" Foi a Chloe. Seguindo o rastro deixado pelo bichinho, ela encontrou Whiskers a alguns quilômetros de distância da casa e ganhou o título de melhor detetive da cidade. O Liam era um engenheiro famoso que trabalhava na TechGen Corp. Recentemente havia ganhado um prêmio por inventar um robô assistente acionado por IA. Um dia ele chegou ao trabalho e descobriu que a porta de seu laboratório altamente seguro estava aberta e o robô havia desaparecido. O laboratório era protegido por dispositivos de segurança de alta tecnologia, então o cara sabia que a pessoa que arrombou a porta sabia o que estava fazendo. Ele acessou os registros do computador e encontrou uma sequência de números que parecia fora do lugar. Os números eram 21, 9, 4, 1. Na parte inferior da página, uma caixa de 4 espaços apareceu, solicitando uma chave. Ele tentou digitar os números, mas eles não funcionaram. O Liam refletiu sobre eles por um tempo e percebeu que estavam escondendo uma mensagem criptografada e descobriu que os números se traduziam em uma palavra. Você consegue descobrir o que a mensagem estava escondendo?
O Liam entendeu que os números estavam se referindo a uma letra do alfabeto. A 21ª letra é V e a 9ª é I. Portanto, a sequência forma a palavra vida. Ele inseriu a palavra vida na caixa na parte inferior do computador e 4 vídeos diferentes foram abertos na tela. Cada um deles mostrava um local diferente. O primeiro vídeo indicava um parque, bem próximo ao prédio do escritório de Liam. O segundo mostrava uma loja de carros elétricos. No terceiro estava a sala de estar de Liam. E o último tinha imagens de um parque temático. O Liam imaginou que essas imagens eram uma pista de onde seu robô poderia estar. Você pode ajudá-lo a escolher o local mais provável onde o espertinho estaria? Se você observar com atenção, as pernas do robô aparecem no primeiro vídeo. O robô finalmente admitiu que escapou do laboratório sozinho. O Liam ficou chocado, porque isso não estava programado de forma alguma. Quando ele tentou digitar um comando para que o assistente o seguisse de volta ao laboratório, o robô se multiplicou em 2 outros. O rapaz não estava prestando atenção no momento, então ficou confuso sobre qual deles era o original. Você consegue perceber? É o terceiro à direita. Está vendo como o sol reflete em seu metal, mas não nos outros? Era o 7º aniversário do Johnny e a família decidiu comemorar com um piquenique no parque. Todos estavam lá, inclusive os 2 cachorros, o Luke e o Obi-Wan. Durante uma brincadeira de arremesso e captura, o Luke desapareceu. A família procurou nos bosques próximos, mas não conseguiu encontrar o animal. Foi então que decidiram ligar para a polícia. O policial ouviu atentamente o relato de cada membro da família. O pai disse que tinha visto o Luke perseguir um esquilo no fundo da floresta. A mãe falou que tinha ouvido o Luke latindo na margem do rio. A Emma, irmã do Johnny, respondeu ter ouvido o Luke latindo no prado. O Ethan, irmão mais velho do Johnny, afirmou que poderia jurar ter visto o Luke indo em direção à antiga ponte do parque. Com base em cada um dos relatos dos membros da família, onde o policial deveria procurar o cachorro primeiro? Ele deve começar pela Ponte Velha. O Ethan foi o único que deu uma direção específica para onde o cão poderia ter ido. Portanto, esse é provavelmente o melhor palpite da polícia por enquanto. Ah, olha, lá está o Luke. Ele tem um latido único. Dart, dart. Alfredo quer ser modelo, então ele foi a um teste badalado em Nova York esperando ser escolhido. Tem uma fila com seus rivais no saguão. Um deles não é deste planeta. Consegue adivinhar quem? Este cara com olhos de cobra. Daisy, a fotógrafa, convida Alfredo para ir até o estúdio dela para fazer algumas fotos. Alguns dias depois, ela recebe fotos impressas e enlouquece. Por quê? Dê uma olhada no corpo do Alfredo nesta foto. Os 2 pés são direitos. Alfredo consegue o emprego dos seus sonhos. Uma revista famosa o convidou para fotografar para a capa. Ele chega cedo ao estúdio para se arrumar. Antes do início da sessão de fotos, ele se olha no espelho. Que nojo! Ele está com uma irritação alérgica em todo o rosto. Alfredo interroga 3 suspeitos. A assistente disse: "Me disseram que você é alérgico a amendoim e frutas vermelhas. Assim, preparamos apenas lanches seguros." A maquiadora disse: "Não toquei na sua comida, fiz sua maquiagem e saí para um café." E a faxineira disse: "Eu sei como modelos são sensíveis. É por isso que só uso produtos de limpeza orgânicos e hipoalergênicos." Consegue adivinhar quem é o culpado pela alergia do Alfredo? A maquiadora, embora ela não tivesse acesso à comida, era a única que tinha acesso ao rosto dele e poderia colocar toxinas em sua maquiagem.
Alfredo é contratado como modelo para um catálogo de roupas. Ele pediu para vestir este jeans da moda. Você consegue contar o número exato de furos nesta peça de roupa? Estes 2 furos passam pelas pernas da calça, então na verdade são 4 e não 2. Quanto a este buraco, ele é apenas na frente da perna. Mais um. Mas isso não é tudo. Esse jeans também tem mais 3 furos, 2 na parte inferior das pernas da calça e 1 no cinto. Então a resposta correta é 8. Alfredo ficou até tarde no estúdio para fazer uma postagem, e agora finalmente está indo para casa. Ele caminha pelo corredor escuro do prédio do escritório. De repente, ele ouve alguém gritando por socorro. A voz vem do armário das vassouras. Ao abrir a porta, ele diz: "Daisy, quem te fechou aqui?" Ela responde: "Não faço ideia. Subi até o 8º andar para comer em um restaurante chinês, mas estava fechado para manutenção o dia todo, então decidi ir para casa. Aí alguém colocou um saco de lixo na minha cabeça e me trancou aqui." Pela manhã, o Alfredo interroga 5 suspeitos. O faxineiro disse: "Estava lavando as janelas do 8º andar." A maquiadora disse: "Eu estava limpando meus pincéis no banheiro." O assistente disse: "Eu estava ajudando a maquiadora, mas fui para casa mais cedo." A estilista disse: "Jantei no restaurante chinês local e depois fui a um show." E o cinegrafista disse: "Eu estava doente ontem, então fui para casa mais cedo." Quem prendeu a Daisy? A estilista. O restaurante chinês estava fechado ontem. 6 amigos ficaram presos dentro de uma caverna. Infelizmente, eles deixaram toda a comida no acampamento. É por isso que estão morrendo de fome enquanto esperam a chegada do grupo de resgate. De repente, Alfredo encontra 5 biscoitos em seu bolso. Você consegue encontrar a maneira mais fácil de dividir esses 5 biscoitos entre 6 pessoas igualmente? Eles devem dividir os primeiros 3 biscoitos ao meio e dividir os 2 biscoitos restantes em 3 partes. Assim, cada pessoa receberá uma metade e 1/3 de biscoito. Alfredo retorna de suas férias e verifica seu e-mail. Ele vê 3 novas ofertas de emprego. Francis o convida para participar da New York Fashion Week. Julia oferece uma boa grana para um comercial de shampoo. E Crystal o convida para ser o rosto de uma famosa marca de roupas. Um desses empregadores é golpista. Consegue adivinhar quem? A Crystal. A grafia da marca Gucci está errada. Alfredo chega ao local de filmagem do comercial de shampoo. Ele entra no camarim e vê a Ana, que é a atriz companheira de cena. Ela tem um corte de cabelo curto bagunçado. Ana grita: "Tirei uma soneca de 30 minutos e alguém cortou meu lindo cabelo comprido." Alfredo faz apenas uma pergunta a 3 suspeitos: "O que você estava fazendo nos últimos 30 minutos?" A maquiadora disse: "Eu estava fazendo um vídeo dos bastidores para meus seguidores." O guarda responde: "Meu intervalo começou há 30 minutos, então fui até a máquina de venda automática e comprei chocolate quente. Mas então recebi a tarefa de pegar um estranho com uma tesoura. Eu o expulsei e voltei para o meu local de trabalho." E o estilista diz: "Passei os últimos 20 minutos no banheiro. Eu não deveria ter comido frutos do mar no café da manhã." Você pode ajudar o Alfredo a identificar o mentiroso? É o guarda. Ele comprou o chocolate quente 30 minutos atrás, mas por que ainda está quente? Alfredo chega à Fashion Week. Ele está hospedado em um hotel com um colega de quarto, o Bruno. Ele dá uma olhada rápida na mala do colega e imediatamente identifica 3 detalhes estranhos. Você consegue ver também? Por que ele precisa do creme de barbear se usa barbeador elétrico? O título do livro está impresso de cabeça para baixo, e não há par para este pé de meia. Alfredo vai a uma festa elegante, cheia de celebridades. Ei, pronto para alguns enigmas do Dia dos Namorados?
Olhe para esses 3 caras. Qual deles vai a um encontro esta noite? Hello. Deve ser este. Ele tem um presentinho embrulhado, provavelmente para o encontro. Agora vamos espiar dentro de um restaurante. Qual das 3 garotas está em um encontro? É esta. Veja, há rosas e 2 pratos na mesa, então ela não está sozinha. E é algo romântico, eu aposto nela. Esta é a Alice, e um desses 3 jovens é o namorado dela. Você pode dizer qual? É este. Olha, eles têm tatuagens iguais. Dê uma olhada nessas 2 propostas de casamento. Qual delas é falsa? Esta. Veja, o cara tem anel, ele já é casado. Era a sexta-feira à noite e o Marcos estava esperando a namorada voltar do trabalho. Ele preparou o jantar e estava prestes a pedi-la em casamento. Ela voltou para casa com flores. Você acha que a garota estava em um encontro com alguém? Não, não estava. Olhe para fora. As mesmas flores crescem no jardim. Ela apenas colheu algumas antes de entrar em casa. No dia dos namorados, a Ana encontrou um bilhete de amor em sua mesa. Infelizmente não estava assinado, mas ela tinha 3 suspeitos. Então perguntou a cada um deles se haviam escrito o bilhete. O Danilo disse: "Eu estava ocupado terminando minha lição de matemática antes da aula." O Carlos respondeu: "Eu estava saindo com meus amigos lá fora." E o Lucas falou: "Eu estava no banheiro e acabei de voltar." Quem escreveu a carta para Ana? Foi o Lucas. Veja, as mãos dele estão cobertas de tinta vermelha, a cor usada na carta. Além disso, se ele realmente tivesse ido ao banheiro, as mãos estariam limpas. A Michelle estava dando uma festa de Dia dos Namorados. Ela convidou todos os amigos da escola, que puderam levar mais um, namorado ou namorada, ou um amigo ou amiga. No meio da festa, ela notou que o primo estava no jardim conversando com uma garota, mas estava escuro e não dava para identificar qual era. A Michelle só viu que ela tinha cabelo comprido. E quando o primo voltou, soube imediatamente em quem ele estava interessado. Aqui estão 3 garotas com cabelos compridos. Quem estava lá fora com o primo da Michelle? Veja, ele tem uma mancha de batom, que deve ser da garota. E essa aqui está usando um do mesmo tom. Em uma noite fria e chuvosa, o Dennis estava passando por um ponto de ônibus. Havia 3 pessoas ali. Uma mulher que parecia doente, um médico que salvou muitas vidas e a Amanda, uma garota por quem o Dennis tinha uma queda por anos. Infelizmente, só havia espaço para mais uma pessoa no carro. O que o rapaz deve fazer? Ele deveria entregar seu carro ao médico, que então levaria a mulher para o hospital. E o Dennis pode ficar no ponto esperando o ônibus com a garota dos seus sonhos, parecendo um herói aos olhos dela. Vamos fazer uma pequena pausa agora. Você já viu algum filme romântico? Bem, espero que sim, porque vou mostrar alguns emojis e sua tarefa será adivinhar que filmes eles representam. Ok, aqui está o primeiro, muito fácil. Claro, é Titanic. Aqui está o próximo. Nada demais, mas deve ficar claro. Você conhece este filme? Diário de uma Paixão. E este aqui é um remake relativamente recente e foi um grande sucesso. Você pode reconhecê-lo? Nasce uma Estrela. Aqui está o próximo.
Você acha que pode adivinhar? Antes do amanhecer. O próximo conjunto de emojis ilustra outra história de amor muito conhecida. Você sabe qual? É La La Land cantando estações. Aqui está o último. É antigo, mas bom. O que você acha? É Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, com Kate Winslet e Jim Carrey. Era o dia dos namorados e a Nicole queria colocar um presentinho no armário do aluno por quem ela tinha uma queda. Infelizmente, a garota não conhecia o código. Mas, para sorte dela, o dono do armário era esquecido, então havia um bilhete com uma dica. Você consegue descobrir o resto da combinação? Cada número é um número de linhas na respectiva letra. Há apenas uma linha em I, 4 em M, 3 em H e 2 em T. Então, seguindo a mesma lógica, há 4 linhas em E, 2 em L, 2 em V e 3 em Z. Então a combinação é 4223. Ok, aqui está outro código para você decifrar. Desta vez, precisa ajudar o Eric, que quer dar um belo presente de Dia dos Namorados para a esposa, mas não sabe o que ela quer. Então, o plano é invadir o computador dela, checar o carrinho de compras e pegar alguma coisa de lá. O problema é que o computador exige uma senha e o rapaz não sabe. Por sorte, há um bilhete na mesa. Então, ele digita 6198. Mas a senha está errada. Você consegue descobrir qual é a correta? O bilhete está apenas virado de cabeça para baixo. O Eric deveria tentar digitar 8619. A Kelly trabalha na sala de emergência. É Dia dos Namorados e há um paciente que se sentiu mal durante uma festa da faculdade. A garota sai da sala porque precisa falar com a namorada do paciente que estava na festa com ele. Qual jovem ela deve abordar? Quem é o par do cara? Lembre que o casal estava em uma festa, então os dois deveriam estar bem vestidos. A acompanhante provavelmente é esta mulher com um vestido bonito. Agora vamos fazer alguns exercícios para treinar seus olhos. Aqui está um monte de corações. Você pode encontrar um partido? Aqui, bom trabalho! A tarefa é semelhante, mas não exatamente. Agora, existem muitos corações e alguns partidos. Quantos? São 5 corações partidos aqui. Encontrou todos? A Keila foi a uma loja de antiguidades para comprar alguns presentes para o namorado. Ela precisava de um boné de beisebol, um relógio de bolso antigo e um carrinho de brinquedo da década de 1920. Você pode ajudá-la a encontrar todos esses itens? Aqui está o boné, aqui o relógio e aqui o carro. Você já viu todos? O Marcos, namorado dela, está comprando presentes para a garota na mesma loja de antiguidades. Ele precisa de uma xícara bonita, um espelho antigo e um lindo álbum de fotos. E também de ajuda, então fique de olhos bem abertos. Você vê todos os itens? Aqui estão todos eles, 1, 2 e 3. Bom trabalho! É uma festa de Dia dos Namorados e a Márcia, a garota mais popular da escola, é a anfitriã. 4 melhores amigos estão juntos e um deles é o namorado dela. Você pergunta a eles quem, e aqui está o que respondem. O primeiro cara diz: o quarto é o namorado. O segundo responde: sou eu. O terceiro afirma: não, é o primeiro. E o quarto fala: não, na verdade sou eu.
Se apenas o namorado disser a verdade e os outros mentirem, quem é o namorado da Márcia? Só o namorado diz a verdade, então ele dirá eu sou o namorado. Aí sobram o segundo cara ou o quarto. Mas se for o quarto, então o primeiro também está falando a verdade. Assim, o namorado da Márcia é o segundo rapaz. Ok, é hora de verificar suas habilidades de investigador. E eu tenho alguns enigmas para você resolver. Aqui está o primeiro. O detetive Caio é o melhor da cidade e já pegou muitos criminosos. Claro, algumas pessoas não gostam dele, então ele deve ficar atento. Um dia, ele pediu seu habitual pacote de donuts que ele come quando pensa em casos complicados. Meia hora depois, a campainha tocou e 2 pacotes foram entregues. Um deles deve estar envenenado. Mas qual? Veja, esta caixa é igual às caixas vazias de rosquinhas do escritório dele, que ele sempre encomenda. Portanto, essa caixa deve ser segura, mas a outra caixa entregue é muito suspeita. Eu não comeria isso. A Sofia tem tudo em lugares específicos em seu quarto, mas ela é a única pessoa que sabe onde estão as coisas. Kátia, a irmã da Sofia, pediu emprestado um colar para uma festa. O colar estava guardado em segurança em uma caixinha, mas a caixa estava escondida. Então, a Sofia desenhou um mapa para ajudar a irmã nessa busca. Você pode ajudar a Kátia a encontrar a caixa certa? O bilhete é basicamente um mapa do quarto da Sofia. Você só precisa encontrar os objetos que ela desenhou. Seguindo o desenho, aqui tem uma caixa. O colar deve estar lá. A Nádia está tendo aulas de piano, mas ela não gosta. Sua mãe insiste que ela toque um instrumento musical e a faz praticar todos os dias. Durante as férias de verão, a mãe dela fez uma viagem de negócios de 2 semanas e instruiu a filha a praticar diariamente. A garota concordou, mas na verdade ela não abriu o piano naqueles dias. Quando a dona Márcia voltou e a Nádia disse que estava praticando, a mãe não acreditou. Por que não? A tampa do piano está empoeirada, o que significa que já faz um tempo desde que a Nádia abriu o instrumento pela última vez. Você acha que conhece bem os países? Vamos ver. Mostrarei vários marcos famosos e sua tarefa é adivinhar a qual país cada um pertence. Ok, vamos começar de um jeito fácil. O que você diz aqui? Claro, essa é a Estátua da Liberdade, de Nova York, nos Estados Unidos. Muito bem. Este também é fácil. O que você acha? É a Torre Eiffel de Paris, na França. Estas fazem parte das estruturas mais antigas do mundo moderno. Você pode nomeá-las e localizá-las? São as pirâmides de Gizé, localizadas no Egito. Aqui está o próximo. Você consegue localizá-lo corretamente? É a Sydney Opera House de Sydney, na Austrália. Você acertou? Outro marco famoso, Machu Picchu. Mas onde está localizado? Você se lembra? Esse belo marco pertence ao Peru. A Gabriela é uma arqueóloga que explora as antigas ruínas da Grécia. Um dia, enquanto trabalhava, ela atravessou um túnel, mas o final dele dava apenas num beco sem saída. Felizmente, havia 3 portas, mas só uma delas levaria para fora. Há uma placa com 3 dicas. Uma das afirmações está errada. Qual porta a Gabriela deve escolher? A porta 2 não a levará à liberdade. A porta 1 ou 3 a levará à liberdade. A porta 1 ou 2 a levará à liberdade.
Uma das afirmações está errada. Se a errada for a primeira, então a porta 2 é a que a Gabriela precisa. Mas então a segunda afirmação também está errada. Se a afirmação 2 estiver errada, então a porta 2 é a que leva à liberdade, mas a primeira afirmação também está errada. Se a afirmação 3 estiver errada, então a porta 3 é a que a Gabriela precisa. Nesse caso, as outras duas afirmações também estão corretas, então a porta 3 é a opção. O Sr. Jairo é proprietário de um prédio de apartamentos que não permite pets. Nenhum dos moradores está autorizado a ter qualquer tipo de animal de estimação. Um deles relatou ter ouvido um gato em um dos apartamentos vizinhos. Olhe para esses dois apartamentos. Em qual deles vive um gato? Preste atenção. Neste apartamento, as paredes e o sofá estão riscados na parte de baixo. Não são vestígios humanos, então o gato deve morar aqui. Vários meses depois, houve outra reclamação. Desta vez, alguém ouviu um cachorro. O Sr. Jairo inspecionou novamente 2 apartamentos vizinhos procurando vestígios. Em que apartamento mora um cachorro? Deve ser neste apartamento. Veja, o morador esqueceu de esconder a coleira do cachorro. Ok, vamos voltar e localizar mais alguns marcos. Qual é o país de origem do Taj Mahal? O Taj Mahal está localizado em Agra, na Índia. Ok, qual é esse e onde você acha que é? É a Grande Muralha da China, localizada na... Acho que China seria a aposta certa. Você consegue reconhecer essa construção? Em que país podemos encontrá-la? É o Coliseu de Roma, na Itália. A Marta precisa fazer login no laptop de sua mãe para deletar os arquivos que enviou acidentalmente para ela. A garota não sabe a senha, mas sua mãe sempre deixa bilhetes com senhas para o caso de ela mesma se esquecer. Aqui está o único bilhete que a Marta conseguiu encontrar. Você pode ajudá-la a adivinhar a senha? O segredo é contar o número de figuras em cada imagem. Tem um círculo, então o primeiro dígito é 1. Tem 4 triângulos grandes, mas eles formam mais 3 triângulos pequenos, então o segundo dígito é 7. Depois, 3 quadrados e 2 círculos. A senha é 1732. Outro dia, outra senha para descobrir. Uma semana depois, a Marta precisou entrar no computador de sua mãe novamente, dessa vez para deletar o e-mail com suas notas ruins. A senha anterior não funcionou, pois sua mãe já havia alterado o código. Mas aqui está um novo bilhete com as novas dicas. Esses são os nomes dos membros da família da Marta, mas quais são os dígitos? O primeiro nome e o dígito próximo a ele dão a dica de como desvendar esse mistério. É o nome da Marta, e o número 5 deve indicar o número de letras desse nome. Então, os outros dígitos são o número das letras dos outros nomes. Então, 5 para Marta, 8 para Virgínia, 4 para João e 6 para Olívio. 5846. A Nicole deu uma festa em homenagem ao aniversário de seu gato e convidou vários amigos. A Karen não estava com vontade de ir porque queria uma noite livre para jogar seu novo videogame. Então, mentiu, dizendo que sua mãe a havia colocado de castigo, obrigando-a a limpar o quarto. Para compensar sua melhor amiga, no dia seguinte, a Karen convidou a Nicole para uma noite de cinema. Quando a Nicole chegou, percebeu que a Karen tinha dado uma desculpa para não ir à festa. Como ela descobriu? Olhe bem, o quarto da Karen está uma bagunça total. Se a mãe tivesse obrigado a garota a limpá-lo na noite anterior, estaria muito mais limpo. A Ana está em uma expedição em uma floresta no inverno e se perdeu. Seus dispositivos congelaram e ela não sabe para onde ir. Então, está andando em linha reta, esperando ver algo familiar.
De repente, se deparou com 3 caminhos e todos parecem perigosos. O caminho reto passa pela caverna onde um enorme urso pardo está dormindo. A estrada à esquerda passa pelo local onde mora uma matilha de lobos famintos. A estrada da direita a leva a um lago com gelo fino. Para que lado a Ana deve ir? Ela deve seguir em frente e ficar bem quietinha. O urso está dormindo e provavelmente nem vai acordar, a menos que ela faça muito barulho. Vamos ver mais alguns? Esta é a Acrópole, mas de onde ela é? A Acrópole está localizada em Atenas, na Grécia. Este é um castelo famoso. Você sabe onde ele fica? O incrível castelo de Neuschwanstein fica precisamente na Alemanha. O último de hoje, e você consegue. Localize este marco para mim. É Stonehenge e fica em Wiltshire, na Inglaterra. Ei, muito bem! Está pronto para desafiar sua inteligência? Você pode decifrar esses quebra-cabeças legais sozinho e depois surpreender seus amigos. Sinta-se à vontade para pausar o vídeo se precisar de mais tempo para pensar. Muito bem, preparamos essas 6 moedas especialmente para você. Consegue transformar essa forma em um hexágono em apenas 3 movimentos? Espere um pouco, há uma pegadinha. Você só pode deslizar uma moeda e colocá-la em um local onde ela toque em outras 2. E ela não deve atrapalhar as outras moedas durante o movimento. Boa sorte! E aí, você conseguiu decifrar o problema? Aqui está a resposta certa. Mova 1, 2 e 3. Voilá! Nosso hexágono perfeito está pronto. Você também pode usar esse enigma ao contrário para desafiar seus amigos. Aqui está outro enigma com formato de hexágono. A tarefa é organizar essas moedas em um triângulo com apenas 4 movimentos. As regras são as mesmas. Cada movimento deve consistir em deslizar apenas uma moeda para um novo local, onde ela toque em pelo menos 2 outras moedas. Você está pronto? Vamos começar! Aqui está a solução correta. E agora, o desafio é fazer uma cruz com 5 moedas na vertical e 5 na horizontal. Mas você só pode mover 2 moedas. Parece impossível, mas na verdade há uma saída. Boa sorte! Você provavelmente acha que o número de moedas não é suficiente para concluir essa tarefa, mas se colocarmos uma pilha de 3 moedas no centro, isso se tornará bem possível. Mágico! O próximo quebra-cabeça também testará sua capacidade de pensar fora da caixa. 8 moedas estão dispostas em forma de H. O desafio é mover apenas 4 para criar uma forma de O. Cada uma das 4 moedas deve estar sempre tocando 2 outras na forma, e não são permitidos espaços vazios. Muito bem, vamos ver a resposta. 1, 2, 3 e 4. É muito mais fácil do que parece. Foram necessárias 10 moedas para construir este triângulo. Você consegue virá-lo de cabeça para baixo, movendo apenas 3 moedas? Em primeiro lugar, pegue essa moeda superior e mova até aqui embaixo. E agora basta nivelar essas 2 moedas. E pronto! O triângulo foi invertido. Aqui está o próximo quebra-cabeça. Essa forma quadrada consiste em 9 moedas. O desafio é transformar o quadrado em um triângulo movendo apenas 2 moedas. Você pode movê-las para qualquer lugar, mas precisa usar todas as 9 moedas na forma final. Você consegue resolvê-lo?
Pronto para ver a resposta? Basta mover essas duas moedas. E aí está! Já está se sentindo tonto? Mas na verdade é uma resposta alternativa para esse quebra-cabeça. Quer tentar? Vamos colocar as moedas de volta na posição inicial e pensar novamente. Aqui está a segunda solução. A próxima tarefa é mover apenas uma moeda e formar duas linhas. Cada linha deve ser composta por 4 moedas. Você consegue fazer isso? Esse quebra-cabeça requer um pensamento não convencional. Mas a resposta é simples. Você só precisa colocar esta moeda aqui e pronto! Vamos em frente para tentar decifrar o próximo quebra-cabeça. A tarefa é mover apenas 3 moedas para inverter a forma inteira. Você consegue fazer isso? Pronto para ver a solução? Etapa 1. Mova esta moeda para cá. Etapa 2. Esta vai para cá. E, finalmente, a etapa 3. Nosso próximo quebra-cabeça exigirá alguns adereços adicionais. 4 palitos de fósforo. Agora vamos colocar a moeda do lado de fora, movendo no máximo 2 palitos de fósforo. Mas tenha cuidado. Você deve criar a mesma forma com a qual começou. Só que, desta vez, a moeda deve ficar fora dos palitos de fósforo paralelos. Tente explorar além de suas expectativas se quiser resolver esse mistério. E boa sorte! E aí, como está indo? Aqui está a solução. Deslize este palito de fósforo assim e coloque este aqui. Um bilionário quer ampliar uma piscina em seu jardim e pede sua ajuda. Mas há 4 carvalhos velhos nas proximidades e você não pode removê-los. Você pode adicionar 4 palitos de fósforo e reorganizar toda a forma para criar uma nova piscina quadrada? Aqui está a solução. Mais fácil do que parece, não é? Vamos dar uma olhada no próximo enigma. Aqui está um quadrado. Cada lado é formado por 4 palitos de fósforo. O desafio é adicionar 10 palitos de fósforo e dividir o quadrado inicial em 4 áreas com o mesmo tamanho e formato. Como está indo? Você já conseguiu? Aqui está a resposta correta. Esses fósforos estão dispostos na mesma forma de uma estrela de Davi. A tarefa é adicionar 12 palitos de fósforo e criar 9 losangos. Você consegue fazer isso? Aqui está a solução completa. Vamos dar uma olhada no próximo quebra-cabeça. Aqui está um quadrado. Você consegue mover apenas um palito de fósforo para criar 6 quadrados? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Há 10 palitos de fósforo colocados em 2 direções. 6 colocados verticalmente e 5 horizontalmente. O desafio é mover um palito de fósforo de modo que haja 6 palitos em ambas as direções. Pronto para ver a resposta? Basta colocar este palito de fósforo aqui. Não é preciso ser um grande matemático para resolver o próximo enigma, mas ele pode fazer seu cérebro suar. Você consegue mover apenas um palito de fósforo e alterar o resultado final para 30? Pronto! Há 7 palitos de fósforo sobre a mesa. A tarefa é organizá-los de modo que cada um toque o outro. Você consegue fazer isso?
Ninguém disse que todos os palitos de fósforo precisam estar planos na superfície. Portanto, essa é a aparência da solução correta vista de cima. Você deve colocar o 7º palito de fósforo verticalmente no centro. O próximo quebra-cabeça é mais difícil do que parece. Há 3 moedas de prata e 2 moedas de ouro sobre a mesa. Elas estão dispostas uma a uma, e o desafio é reorganizá-las na posição seguinte para separar o ouro da prata em apenas 5 movimentos. Mas há uma pegadinha. Você só pode mover um par de moedas de ouro e prata juntas. Elas precisam se tocar. Por exemplo, este movimento é aceitável, mas você não pode fazê-lo desta forma. Pronto para tentar? Lembre-se, apenas 5 movimentos. Você pode pausar o vídeo se precisar de mais tempo para pensar. Vamos começar! Pronto para ver a solução? Etapa 1. Mova esse par para cá. E agora as etapas 2, 3, 4 e 5. Você está pronto para uma nova jornada de detetive? Então aperte os cintos e vamos nessa. Maria estava caminhando pelo parque quando avistou um gatinho faminto. A mulher resolveu dividir seu lanche com o animal. Infelizmente, havia um riacho entre ela e o bichano. Ela se agachou para chamar a atenção do gato e mostrou a comida. O animal não estava ao lado dela em nenhum momento. Não havia ponte sobre o riacho e, mesmo assim, o gato não estava molhado. Como isso é possível? Era inverno e o riacho estava congelado. Em um lago, há um canteiro de Vitórias Régias. Todos os dias, o canteiro dobra de tamanho. Se leva 48 dias para cobrir todo o lago. Quanto tempo levará para cobrir metade do lago? Se ele dobra de tamanho todos os dias, no 47º dia, terá metade do tamanho do 48º dia. Kenneth estava com fome e encontrou uma boa lanchonete que servia hambúrgueres. Assim, comprou um lanche. Depois que um garçom lhe trouxe o pedido, Kenneth foi ao banheiro lavar as mãos. Mas quando voltou, seu hambúrguer havia sumido. O cara olhou ao redor na lanchonete e entendeu quem havia levado seu almoço. Você sabe o que aconteceu? É a jovem com o cachorro farejando. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que ela finge fazer, o cachorro não estaria tão interessado nela. Olhe para esses 2 caras. Um é grande e corpulento e o outro é baixo e magro. Eles estão em um café bebendo bebidas idênticas. O mais baixo engole a bebida de uma vez só e vai embora. O outro bebe lentamente. Em seguida, ele cai no chão e é levado para um hospital. Você pode explicar por que isso aconteceu se eles tomaram as mesmas bebidas? As bebidas continham cubos de gelo envenenados. O homem que gostou da bebida deu tempo para que esses cubos de gelo derretessem e liberassem o veneno, enquanto o outro homem não. Um sheik árabe disse a seus 2 filhos que eles deveriam correr com seus camelos até uma cidade distante para ver quem herdaria sua fortuna. Aquele cujo camelo chegasse por último venceria. Depois de vagar sem rumo por dias, os irmãos pediram conselhos a um sábio. Após ouvir sua opinião, eles montaram os camelos e correram o mais rápido que puderam para seu destino. O que o homem disse a eles? O sábio disse para trocarem seus camelos. Olhe para esses 2 caras. Eles estão vestindo roupas semelhantes, ambos segurando xícaras de café. Em geral, parecem estar perfeitamente bem. Mas um deles é um lobisomem disfarçado. Qual? Olhe para o cara à direita. Há marcas estranhas na borda de seu copo. Foram deixadas por suas presas. Além disso, suas pupilas são um pouco alongadas. E há um desenho de pegada na sacola plástica que ele está segurando. É uma loja especial para lobisomens? No aeroporto, um viajante furioso alegou que o conteúdo de sua bagagem havia desaparecido. Quando peguei minha mala, ela estava vazia. Quero a compensação do que perdi. Depois de verificar as informações do passageiro, a segurança do aeroporto descobriu que ele havia, de fato, saído de Londres com uma mala pesada. E agora, sua bolsa estava vazia e um pouco molhada. A situação toda era suspeita. Você consegue descobrir o que aconteceu?
passageiro deixou Londres com uma mala cheia de gelo. Durante o voo, o gelo derreteu e o homem exigiu uma indenização pelos pertences perdidos. Matthew comprou um novo smartphone e uma capa. Ele pagou $510. O aparelho custou $500 a mais que a capa, quanto Matthew pagou pelo telefone. Ele pagou $505. Ontem à noite, em uma lua cheia, várias pessoas desapareceram na cidade. Os moradores acreditam que o sequestrador era um lobisomem e você está convidado a investigar esse caso. Existem 3 suspeitos: Jack, Levi e Luke. Mas todos têm álibis. Jack estava andando com sua namorada perto do rio. Levi estava escolhendo um anel de prata no shopping. E Luke, que é guarda do museu, estava trabalhando no turno da noite. Qual cara é culpado? Jack estava andando na lua cheia e não se transformou em um lobisomem. Levi não tinha medo de usar anéis de prata. O lobisomem e potencial sequestrador é Luke. O assistente do detetive Black, Josh, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao patrão a seguinte história: Eu estava dirigindo pela rodovia quando vi um homem inconsciente caído no lado esquerdo da estrada. Peguei-o e levei-o ao hospital mais próximo. Finalmente, ele recuperou a consciência e me disse que havia sido empurrado para fora de um veículo em movimento. Mas a bolsa, com todo o seu dinheiro e seus documentos, foi deixada lá dentro. Estranhamente, o detetive Black disse a Josh que o homem mentiu. Como ele descobriu isso? Se o homem realmente tivesse sido empurrado para fora do carro, estaria caído do lado direito da estrada, não do esquerdo. Criminosos pegaram 3 homens e os trancaram em um porão com apenas uma janela. Os homens decidiram que pelo menos um deles precisava escapar e avisar a polícia. Eles se apoiaram nos ombros uns dos outros, mas o de cima ainda não conseguia alcançar a janela. Então deram um jeito e um deles conseguiu escapar. Você consegue descobrir o que eles fizeram? O mais alto deles subiu no topo. Como proporcionalmente esse homem também tinha braços mais compridos, conseguiu alcançar a janela. Você está em uma sala sem janelas. Há 3 portas que saem da sala. De repente, uma grande tela na parede se acende. Você lê: atrás de cada uma dessas portas há algum perigo. A primeira porta leva a um deserto escaldante. Vários passos e o sol vai queimá-lo. Atrás da segunda porta há um crocodilo faminto que não come há 1 ano. E a terceira porta esconde uma piscina com água gelada. Para chegar à liberdade, você terá que nadar através dela. Qual porta você deve escolher para sobreviver? Os jacarés podem realmente ficar sem comida por até 3 anos, o que significa que a criatura atrás da segunda porta está com fome e é perigosa. Água gelada pode causar choque térmico em um nadador despreparado. É por isso que você deve escolher a primeira porta. Por ali, só é preciso esperar o sol se pôr e caminhar pelo deserto. James foi a um café. Mas quando a garçonete lhe trouxe o copo, ele encontrou uma mosca na bebida. Ele chamou a garçonete e pediu que ela trouxesse outro café. Ela fez isso, mas quando James tomou um gole, ficou muito bravo e pediu para chamar o gerente. Ele reclamou que a garçonete havia trazido o mesmo café. Como ele percebeu isso? O café ainda estava doce, porque James já havia colocado açúcar em sua primeira xícara antes de encontrar a mosca. O Eduardo e o Silvio são melhores amigos. O Eduardo mora com sua esposa Léa e o Silvio mora sozinho. Você consegue identificar a casa do Silvio? Tem um bilhete de amor na geladeira da cozinha da direita. Portanto, o Silvio mora na cozinha da esquerda. O Eduardo está furioso porque a Léa limpou seu escritório em casa sem permissão. Você consegue identificar 5 mudanças? Aqui estão elas. Muitos vizinhos se reúnem para a venda de garagem do Eduardo. Um deles é um robô.
Você consegue adivinhar quem? Este senhor. O Silvio está visitando uma praça de alimentação e encontra 2 padarias semelhantes. Você consegue identificar 5 diferenças entre elas? Aqui. E quanto a essas hamburguerias, você consegue encontrar 10 diferenças? Aqui estão elas. Você consegue identificar um erro neste menu? Atum não é um sorvete. E quanto a este menu de café, tem algum erro? As coberturas gratuitas têm preço. O Silvio trabalha em uma agência que realiza investigações super secretas. Eles estão procurando pessoas com superpoderes em todo o planeta. Um dia, um usuário anônimo invadiu o sistema corporativo onde todos os dados estavam armazenados. O Silvio encontra 3 suspeitos capazes de cometer tais crimes e os interroga. Ele faz apenas uma pergunta: o que você conseguiu descobrir quando roubou os dados? O Billy diz: não cometo esse tipo de crime há 15 anos, não quero voltar para a prisão. A Ana diz: eu ia roubar seus dados, mas mudei de ideia. Vocês não tinham nenhuma informação valiosa. Ninguém vai acreditar em super-heróis. E o Lucas responde: se eu tivesse cometido um crime desses, teria coberto todos os rastros. Quem está mentindo? A Ana, ela não poderia saber das informações secretas sem invadir o sistema deles. O Silvio está visitando um desfile de moda. Ele recebeu uma pista de que uma dessas modelos pode ser um robô. Você consegue adivinhar quem? A segunda senhora. Ela tem uma entrada USB no pescoço. A modelo robô, Nina, é muito famosa, e ninguém sabe que ela não é humana. O Silvio a convida para ir ao seu escritório. A Nina confessa: eu vim de outro planeta para estudar o comportamento humano. Infelizmente, alguém gravou seu interrogatório secreto e o publicou online. Apenas 4 pessoas estavam no escritório naquele momento. O Silvio questiona um por um. Ricardo, o faxineiro, diz: eu estava aspirando o 5º andar e não conseguia ouvir nada. Mia, a gerente, diz: sou uma grande fã da Nina, embora ela não seja humana. Eu nunca a deixaria em uma situação como essa. E o guarda, Beto, diz: não ouvi a conversa de vocês, estava assistindo a um jogo de futebol com o meu fone de ouvido. Quem está mentindo? O Ricardo, o escritório é em um prédio de 4 andares. A Nina convida o Silvio para jantar. Ela mora em uma grande casa circular com uma empregada, um mordomo e um jardineiro. A Nina vai para seu quarto trocar de roupa. De repente, o Silvio ouve seus gritos e corre até ela. Oh não, alguém arrombou meu cofre e roubou meu colar de diamantes. O Silvio interroga a equipe. O mordomo diz que estava organizando a biblioteca. A empregada diz que estava tirando o pó dos cantos. E o jardineiro diz que estava regando as rosas. Quem está mentindo? A empregada. Ela estava tirando o pó dos cantos, mas a Nina mora em uma casa circular, portanto não tem cantos. O Silvio convida a Nina para um restaurante chique para desmentir os rumores de que ela é um robô. Você consegue identificar algum erro neste cardápio? Eles confundiram romã com carne.
Um garçom traz o pedido. O Silvio sai da mesa para lavar as mãos e retorna em 2 minutos. Você consegue identificar 5 mudanças? Aqui estão elas. A Nina escorrega e cai no chão. Agora, ela precisa substituir um fragmento quebrado em seu corpo o mais rápido possível. O Silvio a leva para um laboratório secreto. Eles precisam digitar um código de 3 dígitos para abrir a porta. Ele começa a procurar pistas e percebe algumas dicas escritas na parede, mas o último dígito foi apagado. Você pode ajudá-los a decifrar a senha? Os dígitos indicam o número de pontos de interseção das linhas, portanto, o último dígito é 4. Eles abrem a porta e entram em um corredor espaçoso. Uma nota na parede diz: "O laboratório está atrás da porta roxa." Você pode ajudá-los a encontrar a porta roxa? A primeira porta é de madeira, mas tem uma inscrição e uma seta indicando que a porta roxa está à direita. A segunda porta é pintada de azul e vermelho, então não se encaixa. Vamos dar uma olhada mais de perto na terceira porta. Há uma cor roxa sob a camada de tinta amarela, portanto eles devem escolher essa porta. A Nina dá uma festa em sua casa e convida o Silvio. Ele recebe uma mensagem anônima. Há um lobisomem entre os convidados. Você consegue encontrar essa pessoa? A primeira senhora está usando unhas muito longas e o segundo rapaz tem uma barba pesada. Mas isso não prova nada. Vamos dar uma olhada na terceira senhora. Ela está tentando esconder seus olhos de lobo amarelos e brilhantes sob seus óculos de sol elegantes. Na cozinha, o Silvio encontra 3 chefes preparando refeições deliciosas. Um deles é um criminoso. Você consegue adivinhar quem? A terceira senhora. Ela está adicionando fragmentos de vidro à comida. O Silvio chama a polícia e eles prendem a terceira chefe. Ela confessa que um dos convidados, o José, a subornou. Ele pediu que ela colocasse vidro no prato do Silvio. Mas há 3 Josés na festa. O policial lhes faz apenas uma pergunta. De onde você conhece o Silvio? O José 1 diz: sou um bilionário, não respondo a pergunta sem meu advogado. O José 2 diz: eu só vim aqui para ver a Nina porque ela é minha paixão, nunca vi o Silvio antes. E o José 3 diz: o Silvio e eu estudamos na mesma faculdade. Não o vejo há muitos anos, mas hoje nos encontramos por acaso. Quem está mentindo? O José 1, ele está usando uma camisa Gucci falsa. É improvável que ele seja um bilionário. No dia seguinte, o Silvio acorda em um porão empoeirado. Uma voz assustadora diz que ele pode passar por uma dessas 3 portas. Atrás da primeira porta tem um tanque com crocodilos. Atrás da segunda porta estão escondidas selvas cheias de animais selvagens. E tem uma baleia azul gigante atrás da terceira porta. Ela pode engolir facilmente um ser humano adulto. Qual porta é mais ou menos segura? O Silvio deve escolher a terceira porta. As baleias não podem sobreviver sem água, portanto não se trata de uma ameaça. O Silvio retorna ao seu escritório e descobre que alguém roubou a roupa de super-herói mais cara do laboratório. Apenas 3 pessoas sabiam da existência desse artefato e tinham a chave: a Mia, o Billy e a Rose. O Silvio questiona todos. A Mia diz: eu não estava me sentindo muito bem ontem, então fui para casa mais cedo. O Billy diz: tranquei o escritório às 22 horas e levei minha chave comigo. E a Rose diz: realizei os testes técnicos da roupa à tarde. Depois disso, eu a tranquei e fui embora. Quem roubou a roupa? A Mia. Ela está usando uma fantasia de super-herói por baixo da roupa. O Silvio faz um acordo com Mia. Se eu escrever seu peso exato em um pedaço de papel, você devolverá a roupa.
A Mia concorda e dá ao Silvio um pedaço de papel e uma caneta. Em 1 minuto, ela devolve a roupa. O que o Silvio fez? Ele fez literalmente o que disse. Ele escreveu a frase, seu peso exato no papel. O Silvio precisa encontrar novos investidores para a sua agência. Por isso está se reunindo com 3 pessoas, e cada uma delas lhe oferece um acordo. A Melina diz: eu costumava ter superpoderes únicos quando era pequena, mas não os desenvolvi. Agora estou velha e rica e quero investir em seu laboratório para ajudar pessoas como eu. A Carla diz: meus pais me deixaram bilhões de dólares. Quero investir em projetos progressistas. E o Alfredo diz: olha, eu posso ajudar você a desenvolver sua agência, mas quero ter o controle acionário e contratar minha própria equipe. Um deles está mentindo. Você consegue adivinhar quem? Dê uma olhada mais de perto na mão de Melina. Ela é um robô. Assim, sua história é uma mentira, pois os robôs não envelhecem. A Carla era a garota mais popular da escola e todos queriam sair com ela. Um dia, durante a aula, Arthur, um cara que estava afim dela há anos, recebeu um recado da garota. Mas a mensagem estava toda embaralhada e ele não conseguiu ler. Ele enviou um ponto de interrogação, mas a Carla só respondeu decifre. Ajude o Arthur a ler a mensagem. Parece que a Carla só espaçou as palavras nos lugares errados para dificultar a leitura da mensagem. Se colocarmos os espaços direitinho, a mensagem será: vamos sair nesta semana, sexta à noite, depois do jogo de basquete. Me encontre perto do escaninho. Keila e Sarah são irmãs. Elas sempre pegaram as coisas uma da outra emprestadas sem pedir permissão. Então, um dia, a Sarah entrou em seu quarto e não encontrou sua pulseira preferida, que ela sabia que a Keila também adorava. Ela ficou enfurecida com sua irmã por ter entrado em seu quarto e mexido em suas coisas, mas a Keila negou todas as acusações. Mesmo assim, a Sarah tinha certeza de que sua irmã tinha entrado em seu quarto. Como ela sabia? Preste atenção na planta que está perto da janela da Sarah. As plantas sempre se viram para a direção do sol, mas esta está virada para o lado contrário. Isso significa que a Keila esteve no quarto da Sarah e tirou as coisas do lugar enquanto procurava a pulseira. Ela tirou a planta do lugar também, então é por isso que ela está virada para o outro lado. Ok, agora vou mostrar alguns emojis, e sua missão é adivinhar o animal. É fácil, chute! Ouro e peixe. Isso, peixinho dourado. Um alarme de incêndio disparou em uma faculdade e atrapalhou a prova final do semestre. Não havia incêndio algum e, após algumas investigações, ficou claro que alguém tinha disparado o alarme de propósito. A polícia tinha 3 suspeitos. Todos foram vistos pelas câmeras de segurança do piso subterrâneo, perto do alarme de incêndio, pouco antes de ele ser disparado. A Bia disse que era uma aluna nova e que estava procurando um banheiro. A Célia disse que estava indo para o laboratório que ficava no piso subterrâneo. A Olivia disse que estava passeando pelo prédio enquanto esperava sua amiga terminar a prova. Qual delas é culpada? A Bia. Ela disse que era uma aluna nova, mas era o fim do semestre. Cláudius era um dos imperadores romanos. Ele nasceu em 10 a.C. e se tornou o imperador do Império Romano em 41 d.C. Que idade ele tinha no ano em que se tornou imperador? Se tiver dito 51, é melhor pensar um pouco mais. Não existe o ano 0. Depois de 1 a.C., quando Cláudius tinha 9 anos, veio o ano 1 d.C., que quando ele fez 10 anos. Então, em 41 d.C., ele completou 50 anos. As estátuas dos jardins de uma cidadezinha não paravam de ser roubadas. Toda vez que a estátua da casa de alguém sumia, essa pessoa recebia uma mensagem de um número anônimo com 2 emojis. A polícia estava investigando o caso e, finalmente, a geolocalização os levou a 3 suspeitos, o Daniel, a Joana e o Oliver. Qual deles é o ladrão? Os emojis são uma pista. Eles parecem não fazer sentido algum, mas fazem. O homem e o arco nos fazem lembrar da palavra arqueiro. E qual é o nome do arqueiro verde? Oliver.
o mesmo nome do nosso ladrão de jardins. Já que estamos falando sobre emojis de novo, aqui está mais uma tarefa para você. Vou mostrar alguns emojis e desta vez você terá que adivinhar o país. Vamos lá, aqui está o primeiro. Qual é seu palpite? O país cujos pratos famosos costumam ser bastante apimentados. México. E este aqui, você tem alguma ideia? É a famosa Terra do Gelo, a Islândia. Agora vamos capturar alguns criminosos. A Sandra estava dando uma festa fantasia em um clube alugado. No meio da festa, um detetive chegou. Ele disse que procurava um ladrão que estava supostamente ali, fingindo ser um dos convidados. O problema é que a Sandra não conhecia metade das pessoas, já que a escola inteira havia sido convidada. Observe os convidados e diga quem é o principal suspeito do detetive. Olhe para esse cara. Ao contrário de todos os outros convidados, a fantasia dele é extremamente inconsistente. Ele está com uma máscara do Batman e uma camisa do Round 6. Ele provavelmente vestiu qualquer coisa que encontrou quando estava com pressa, tentando se esconder. Helena era uma mulher rica que morava em sua mansão no campo. Ela acionou a polícia, pois todo o seu dinheiro havia sido roubado do cofre que ficava em seu quarto. Ela fez com que todas as pessoas que estavam na casa continuassem lá até a chegada da polícia. Um detetive veio. Ele não encontrou nenhuma impressão digital, mas descobriu uma luva preta. Os principais suspeitos eram Chris, o zelador, Cássia, a sobrinha neta da Helena, e Nicole, a filha da melhor amiga da Helena, que estava hospedada em sua mansão há uma semana. Observe bem os suspeitos e tente descobrir quem roubou o dinheiro. A luva não deve pertencer ao Chris, não havia impressões digitais. Quem roubou a grana estava usando luvas, e a que eles encontraram é pequena demais para caber na mão do Chris. A Nicole está usando muitos anéis, e a luva provavelmente não entraria em sua mão também. Então parece que foi a Cássia que pegou o dinheiro. Um criminoso escapou da prisão, e a polícia estava à sua procura. Checaram a casa dele, as casas de seus parentes e outros lugares, mas nem sinal do foragido. Depois foram a um casebre antigo perto de um lago que a família do criminoso costumava usar no verão. Agora ela estava abandonada. Quando entraram, o detetive soube imediatamente que alguém estava morando ali. Como ele descobriu? A casa estava coberta de poeira, mas algumas superfícies, como essa parte do piso e essa lateral da mesa, não estavam sujas como o resto. Alguém andou por ali. A Tessa ligou para a polícia, pois encontrou sua amiga Eva desmaiada. Ao lado dela havia um copo com veneno, que ela provavelmente havia tomado. Mas tudo ainda estava sob investigação. Somos colegas de quarto. Entrei no quarto dela para pegar R$20 emprestados e havia sim. Não toquei em nada e liguei para a polícia imediatamente. Os policiais pediram a Tessa para sair, examinaram a Eva e chamaram uma ambulância. Quando tiraram a jovem de lá, viram o celular da Eva e uma nota de R$20 na capinha dele. Eles deixaram o celular onde ele foi encontrado, saíram do quarto e disseram para a Tessa: "Chamamos uma ambulância, ela vai chegar a qualquer momento. Seus R$20 estão dentro da capinha do celular da sua amiga, pode pegar." A Tessa entrou no quarto, voltou com o dinheiro e a polícia prendeu na hora. Por quê? Se a Tessa não tinha tocado em nada, como ela encontrou o celular da Eva tão rápido? Ela sabia onde ele estava.